E aí, pessoal, tudo bem? Tem um tempinho que eu não posto nada aqui, isso é basicamente porque eu estava defendendo a minha tese de doutorado, e depois a minha mãe tinha vindo para Paris justamente para defesa, e daí eu quis aproveitar esse tempinho que ela estava aqui para a gente ter um tempo de qualidade juntos e mostrar para ela os lugares turísticos mais legais. Agora que passou tudo isso, a gente volta à rotina normal e também a rotina normal de publicações de vídeo no YouTube. Então foram 3 anos escrevendo esse documento aqui, a minha tese de doutorado, e no vídeo de hoje eu queria dividir com vocês as principais coisas que eu aprendi nesse tempo em termos de estudo, de rotina e de como atacar um projeto enorme como esse daqui, enquanto a gente dá uma folheada na minha tese. Então, vamos lá. Primeiro, deixa eu explicar um pouquinho sobre como se estrutura uma tese de doutorado em matemática, pelo menos na minha área em geral. Em geral, se espera que a gente tenha 3 artigos ao longo do período, mas isso pode variar bastante, principalmente se você tem um trabalho que é particularmente difícil, tem um projeto que é particularmente difícil, não tem problema ser 2 e às vezes até 1. E depois que a gente escreveu esses artigos, a gente grampeia tudo. Vai lá, tem um trabalho para transformar isso numa tese. Em geral, cada artigo é mais ou menos um capítulo ou alguma coisa assim. Tem gente que não gosta muito disso, mas eu vejo essa prática como uma forma de reduzir a carga de escrita, que já é bem grande, e o tempo do doutorado pode não parecer, mas pode ficar bem corrido. Mas isso daqui ainda é um documento extremamente importante, então tem todo um trabalho de transformar em uma tese. E, bom, para isso, obviamente, a gente precisa de uma introdução, e eu queria passar para vocês mais ou menos a minha filosofia para escrever a introdução. Isso pode ser de interesse para alguém que está assistindo, que tem que escrever uma dissertação de projeto de final de curso, de TCC, de mestrado, ou até doutorado, talvez. E o meu objetivo com a introdução é de comunicar os resultados que eu tive para uma pessoa que tenha tido um mínimo de treinamento em matemática, de forma que ela entenda o que eu fiz. Então, para isso, eu procurei esconder, digamos, os detalhes técnicos dos teoremas, dos resultados, mas ainda dar o suficiente de detalhes para que um expert no assunto leia e saiba exatamente o que eu estou falando e ele já entenda exatamente o meu trabalho. Então, só para explicar por alto sobre o que era o meu trabalho e essa introdução e a minha tese de modo geral, a minha área é o cálculo das variações. Então, em geral, a gente tem, digamos, uma função f que vai de algum espaço que pode ser bem abstrato, então, por exemplo, um espaço métrico, x nos números reais, e a gente está interessado em estudar a minimização dessa função, dessa energia, a gente fala. Ou seja, a gente quer minimizar f de x entre todos os x que pertencem a esse espaço. E a primeira pergunta que a gente se faz com relação a isso hoje em dia, isso foi uma falácia que perdurou muitos séculos, é a questão de existência, de minimizantes. Ou seja, um x que de fato assume esse valor que minimiza f. Por muitos séculos, as pessoas, os matemáticos, os físicos, estudavam esse tipo de problema, só estudavam quais que eram as propriedades dos minimizantes sem necessariamente provar que existia um minimizante. Hoje em dia, o método mais bem estabelecido para provar a existência é o que a gente chama de método direto. Ele, essencialmente, combina 2 ideias. A primeira é a de compacidade, a noção de semicontinuidade inferior. Então, o que é compacidade? Essencialmente, a gente está falando que sequências nesse espaço não podem se dispersar demais. Ou seja, elas não podem ir para infinito, por exemplo, ficar cada vez mais distante uma das outras. Por exemplo, se a gente tiver aqui um conjunto, uma região aqui A em R2, qualquer sequência de pontos que a gente escolher aqui, ela vai eventualmente se acumular em um pontinho aqui. A gente diz que isso é um ponto de acumulação x. Em termos matemáticos, o que acontece, o que a gente fala é que se xn, que está contido nesse conjunto A aqui, é uma sequência qualquer sequência que esteja nesse conjunto que seja mais ou menos dessa forma,
existe uma subsequência XNK que vai estar convergindo, que vai ficar cada vez mais próxima de x e que esse vai ser o limite dela. A semicontinuidade inferior já é uma propriedade que depende de f. É parecido com a continuidade, é um pouco mais fraco que f ser contínua. E essencialmente a gente diz que se a gente tem uma sequência xn que converge para x, então f de x é menor ou igual que o limite de f de xn. E o que é esse tal de lim-inf? Esse ponto x daqui é um ponto em que xn se concentrou. Mas, digamos, por exemplo, que você tenha duas sequências que convergem, uma para um ponto x e outra para o x'. E aí você constrói uma outra com os números pares sendo a primeira e os ímpares sendo a segunda. Então, você vai ter um outro ponto, uma outra região da sequência que vai se acumular aqui. E o lim-inf nada mais é que o menor de todos esses valores de acumulação, de todos esses valores de aderência, esse daqui ou esse daqui. Então, se você tem essas duas propriedades daqui, o método direto nos diz que existe um minimizante. Grosso modo, essas duas propriedades, tem alguns detalhes aí, mas o método direto nos diz que existe um ponto que vai minimizar essa função. E o que é legal disso é que aqui a gente pode fazer hipóteses muito gerais no x. Pode ser um espaço métrico qualquer. Então, um exemplo que eu me interessei muito é quando x é o espaço das medidas de probabilidade na reta, por exemplo. Um outro caso ainda mais abstrato é a gente pode pegar todos os conjuntos de comprimento finito de R2, por exemplo, e a gente pode dar uma noção de distância para eles. Então, digamos, se eu considero esse conjuntinho daqui, que é tipo um Y, eu posso dar uma noção de distância a um outro cara que é tipo assim, que é também um Y, mas com os bracinhos meio curvados. E esse conjunto aqui na direita, ele está muito mais próximo do nosso Y que se eu considerasse, por exemplo, um cara que é tipo assim. A gente pode usar esse tipo de ideia para estudar vários problemas que chamamos de problemas variacionais geométricos. Variacionais por ser do cálculo das variações e geométricos porque eles envolvem objetos que vêm da geometria, como conjuntos, superfícies e curvas. Esse vídeo é de uma exposição no Museu Cité des Sciences et de l'Industrie, aqui em Paris, e ele mostra como a tensão superficial da bolha de sabão resolve um desses problemas, o chamado problema de Steiner, que é o seguinte: dado um número finito de pontos no plano, qual o conjunto que conecta esses pontos com o menor comprimento possível? Um outro exemplo também dessa exposição é o chamado problema de Plateau, que ainda é uma área ativa de pesquisa que se chama de superfícies mínimas. O problema de Plateau é o seguinte: dado uma curva do espaço tridimensional, qual superfície que tem essa curva como borda minimiza a área total da sua superfície? E o que é legal é que todo esse ferramental teórico que eu estava falando, como por exemplo compacidade, semicontinuidade inferior e o método direto do cálculo das variações, pode ser usado justamente para resolver todos esses problemas. A gente tem esse método aqui, o tal do método direto do cálculo das variações, para provar a existência de minimizantes. A esse ponto já virou um método mais ou menos padrão na literatura para a comunidade de cálculo das variações. E eu estava interessado justamente quando ele falha. Porque, vejam, é uma condição que a gente diz suficiente. Ou seja, se a gente satisfaz essas duas coisas, então existe o minimizante. Mas pode ser que exista minimizante sem que o nosso problema inicial satisfaça isso. E é justamente isso que eu estava interessado e foi uma das contribuições principais da minha tese, de desenvolver um método que contornasse o método direto, em um caso específico. Então, de volta aqui na minha introdução, eu descrevo justamente o que eu identifiquei na literatura que era uma estratégia recorrente. Eu achei curioso que eu não vi escrito em lugar nenhum alguém dar um nome para isso, e dei diversos exemplos de problemas em que essa estratégia que eu identifiquei era utilizada. E eu fiz isso justamente porque a gente desenvolve uma nova forma de aplicar isso para um novo problema que a gente propõe mais para frente. Então, agora vamos falar das lições que eu aprendi ao longo dessa tese. Eu acho que eu posso dar de melhor para você que está assistindo. E a primeira delas, eu me dei conta que aprendi escrevendo o capítulo 1.
que é que o conhecimento, o aprendizado é extremamente não linear. E o capítulo 1, ele é um compilado das teorias matemáticas que são instrumentais para entender o resto da tese. Como eu fui organizando na minha cabeça, eu achei que essa era a ordem que fazia mais sentido. Mas eu achei curioso que, na verdade, o que eu comecei a estudar quando eu comecei essa tese, quando eu cheguei na França, foi, na verdade, o último capítulo, o capítulo 4. Foi a primeira coisa daqui que eu tive contato. E é justamente essa lição. A gente, às vezes, começa a nossa jornada aprendendo uma coisa, a gente identifica pontos falhos na nossa formação e a gente vai atacar justamente essas lacunas, vai preencher essas lacunas, esses pontos falhos no nosso conhecimento, no nosso entendimento. E foi justamente isso que eu fiz e que aconteceu comigo, que eu acho que acontece com todo mundo. Curiosamente, a área de transporte ótimo, que é a mesma área de pesquisa do Corre de PhD, um salve pro Corre. Tô começando meu pós-doc agora justamente nisso. Eu comecei aqui, eu fui para outras coisas e agora eu tô voltando para essa área, para esse problema. O que eu queria passar para vocês é: não deixem as lacunas de vocês impedirem começar, de dar os passos. Vocês vão começar, vocês vão identificar os primeiros problemas no projeto de vocês, no estudo de vocês, no entendimento de vocês, e aí vocês inevitavelmente vão identificar lacunas. Todo mundo tem lacunas. Eu ainda tenho lacunas. Os meus orientadores têm coisas que eles ainda não entendiam, que eles falavam pra mim, eu não sei o que é isso. E tá tudo bem, isso é normal. Só não deixem isso, que é algo perfeitamente normal, impedir vocês de começar. A segunda lição que eu tirei disso, que eu queria passar para vocês, eu acho que é mais bem exemplificada pelo capítulo 3. Esse capítulo é o primeiro grande projeto que eu tive na minha tese, e eu acho que pensar e fazer pesquisa de forma independente foi o principal ganho que eu tive nele e que me permitiu avançar muito depois. Então eu queria dividir um pouco dessa experiência com vocês, e isso foi algo que eu fui aprendendo em diversas ocasiões e eu acho que a gente está sempre aprendendo isso. E o primeiro aspecto que contribuiu foi que nesse projeto a gente propôs um problema novo na área de cálculo das variações. Esse problema de minimização aqui, o ponto é que, como ele era um problema novo, não tinha nada na literatura que realmente me ajudasse a estudar ele. Claro, tinham coisas parecidas e tal, mas nada realmente se adaptava exatamente para isso. E a gente teve que desenvolver boa parte das técnicas que a gente usou aqui do zero. Outro aspecto, então, que até por conta disso, que eu aprendi, foi a de ser bem mais criterioso com o que eu produzo e a não depender demais dos meus orientadores. No começo desse projeto eu ficava muito ansioso em avançar rápido. Então, eu queria estar sempre mandando coisas novas para os meus orientadores, novas ideias, novos teoremas, estar sempre escrevendo alguma coisa nova. E eu acho que inconscientemente eu ainda pensava que, tudo bem, eles vão ler o que eu escrevi se tiver algo errado, e eu tenho que tentar ter novas ideias para resolver o problema que a gente tem. O que, por um lado, é positivo, porque para avançar a gente tem que tentar mesmo, não ter medo de errar. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar a responsabilidade sobre a qualidade do trabalho que a gente faz. Não dá para contar que você vai ter o seu orientador, o seu professor, para revisar tudo que você está fazendo. Uma hora você tem que tomar a responsabilidade sobre a qualidade do seu trabalho. Isso é seu, isso é a sua produção, isso é o seu nome. Mas o momento que eu realmente incorporei isso foi quando eu comecei o trabalho do capítulo 5, na verdade, que é referente a um trabalho que eu escrevi e submeti para um jornal sozinho, sem a colaboração dos meus orientadores. A gente estava começando a trabalhar nisso, na verdade, eu estava começando a ter algumas ideias para isso, os meus orientadores me estimularam a pensar sobre esse aspecto do problema. E, eventualmente chegaram para mim e falaram: você está se virando bem sozinho, por que você não escreve esse daí como artigo sozinho? Tá bom, aceitei o desafio. E foi aí que realmente bateu em mim. Agora eu sou 100% responsável, eu não estou dividindo a responsabilidade de qualquer erro que esteja aqui com ninguém. Eu realmente preciso fazer um bom trabalho aqui, sozinho, porque senão eu não iria merecer ser o único autor no artigo. É por isso também que eu disse no começo que eu acho que é uma coisa que a gente está sempre aprendendo, a gente sempre vai ser exposto a novos desafios para estar reaprendendo isso, reaprendendo a ser independente. O terceiro ponto que eu queria passar para vocês foi algo que eu aprendi
no último projeto da minha tese é a importância de ter boas relações. Então, nesse último projeto, eu fiz em colaborações com professores de outra universidade, que obviamente não eram então os meus orientadores. Tudo começou em uma conferência que eu fui no Brasil, em janeiro de 2023, se eu não me engano. E eu assisti uma palestra de um desses colaboradores e perguntei se... No final, eu cheguei para ele e perguntei se a gente poderia provar uma tal propriedade sobre o problema dele. Eu não sabia disso na hora, mas por coincidência ele também trabalhava em Paris e também era brasileiro, na verdade. E quando eu voltei da conferência, eu tive uma ideia, só uma ideia, não era nada muito formal, sobre como provar essa propriedade. E eu falei com ele e ele me colocou no projeto. Até que chegou um momento em que essa parte que eu propus tomou vida própria e a gente resolveu escrever um outro artigo separado. E estamos terminando isso. Essa história realmente só a ponta do iceberg, porque eu só fui nessa conferência porque a minha antiga orientadora do Brasil me convidou para ir para lá. E ela só fez isso porque eu tinha uma boa relação com ela. Então é sobre isso que eu queria falar com vocês, da importância de ter uma boa relação com as pessoas ao seu redor. Se você está começando a faculdade agora, é importantíssimo que você não vá só para a universidade, sente na cadeira para assistir a aula, vê o professor falando, depois que terminar você vai embora e é isso aí, não fala com ninguém. O maior benefício que você pode tirar de estar num ambiente universitário é toda a experiência que o seu professor tem, todas as outras perspectivas que você vai tirar dos seus colegas da universidade. Isso vai ser muito enriquecedor para você, vai ser isso que vai te dar novas ideias, vai ser isso que vai te dar novas oportunidades. Então, realmente conversa com as pessoas, com os seus professores, com os seus colegas. Talvez os seus professores estejam procurando de alguém para fazer um IC, talvez eles conheçam alguém na indústria que esteja procurando alguém, um estagiário ou alguma coisa assim. E é assim que as oportunidades vão vir. É de você ter uma boa relação com as pessoas e essa boa relação vai te colocar em situações que vão gerar oportunidades e aí que o trabalho que você faz sozinho, dando e trabalhando, vai te possibilitar ter novas oportunidades. Acho que é isso que eu queria falar. A gente chegou aqui no final da minha tese. Foi bastante tempo trabalhando nisso. Foram 3 anos trabalhando nesse documento aqui. Eu fiquei muito emocionado no dia na minha defesa, com a minha mãe aqui. E agora o que vem pela frente? Eu comecei o meu pós-doc tem 2 semanas. E o meu objetivo é realmente de me tornar professor e pesquisador e dividir com vocês essa jornada aqui ao longo do caminho. Então não deixem de se inscrever se vocês tiverem interesse em matemática, em vida acadêmica. Eu estou sempre aberto para perguntas, vocês podem me mandar um e-mail, também nos comentários. E é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.